Aleluia, glória a Deus. Fiquemos de pé, fiquemos de pé. Dá um abraço ao teu irmão e diz-lhe: que bom que vieste. Que bom que vieste, que esta foi a melhor escolha que fizeste hoje. Aleluia. Glória. Aleluia. Ainda de pé. Ainda de pé. Olha para o teu irmão, para a tua irmã e diz-lhe: somos igreja. Somos igreja. Somos um corpo ajustado. Aleluia. Então, sinta-te parte de um corpo que estará sempre ajustado. Amém? Glória a Deus. Podem sentar-se. Amém. Glória a Deus. Eu não podia deixar agora passar este momento lá para dizer uma coisa. Não sei se já reparaste que as estrelas brilham sem fazer barulho. É verdade, não é? Há pouco tempo, eu sou professor e atendi uma encarregada de educação. Ela tem um filho que é um notável, um gentleman, um rapaz de 16 anos, espetacular. Eu disse para ela: sabe, o seu filho é a esperança de que isto é bom. Temos uma geração que é boa. Eu vi naquele jovem, apesar da turma ter características muito diversificadas, eu notei nele e disse para a mãe: olha, o seu filho é uma estrela. Ele brilha sem fazer barulho. Lidera sem dizer estou aqui. Só a presença. Então, Lai, muito obrigado pela tua vida. O Senhor é contigo. A celebração de mais um aniversário é uma etapa do calendário, mas tu és a estrela que brilha. O Samuel tem razão. Não fazes muito barulho. Estás aí quietinha. E glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus, porque de facto todos temos uma história com a Lai. Todos fomos abençoados por ela, por pastor João. E isso é bom. Isso faz com que a igreja seja esse corpo ajustado, em que cada membro encontra o seu lugar. E quando estendes o teu braço, lembra-te que há um ombro aonde esse braço vai provocar o abraço. Isto é o corpo. E o ajustamento que o corpo diz, estou a citar Efésios 6, se não estou enganado, que diz que este corpo é ajustado. Podes pôr essa passagem, faz favor, Pedro? Glória a Deus. É uma tremedeira sempre que estou aqui. Mas glória a Deus, porque quando o Senhor nos chama para dar o recado, porque somos a boca que está a falar, e ai de nós se o que dissermos não é aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Eu quero ler essa passagem porque ela tem estado na minha mente esses dias, que diz: somos igreja, nós somos igreja, e do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas. O teu braço é uma junta. O teu olhar é uma junta. Segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A marca da igreja é o amor. Amém? Então sinta-te parte da igreja de Cristo. Sinta-te ajustado aos outros membros. Este é o tema que vamos falar hoje. Glória a Deus. Mas antes quero ler uma mensagem que o nosso pastor hoje não está. Ele mandou ler uma carta, a carta do pastor João Saramago aos crentes. Então o pastor mandou dizer o seguinte: hoje não estou convosco no culto. É claro que, ao estar a ser lida esta mensagem da minha parte, muitos de vós já terão percebido que estou em viagem. É verdade?
encontro-me a realizar a minha habitual viagem anual de moto e campismo. Este ano decidi fazer a Transpirenaica. Se não perceberem, têm que ir a qualquer sítio para pesquisar. Eu vou repetir. Transpirenaica. Tem a ver com os Alpes, os Pirineus. Percorrendo os Pirineus, desde o Atlântico até ao Mediterrâneo. Comecei esta aventura na passada quarta-feira, junto ao Atlântico, em Urunhe, onde tive a oportunidade de conhecer um pouco daquela bela região. Neste momento encontro-me em Pirineus de Navarra, acampado num lugar absolutamente deslumbrante, junto à selva de Irati. Desta vez decidi viver a viagem de uma forma um pouco diferente. Tenho tirado muito poucas fotografias. Quero, acima de tudo, desfrutar de cada momento, contemplar a beleza da criação de Deus e guardar estas experiências na minha memória e no coração. Como acontece em qualquer viagem de moto, também esta tem trazido a sua dose de imprevisibilidade. Tenho encontrado dias de calor intenso, outros de chuva e até de frio. É o ritmo próprio de quem percorre montanhas e vales, sempre confiando no cuidado e na proteção do Senhor. Estarei a acompanhar o culto através do nosso canal do YouTube. Oro para que nesta manhã Deus manifeste a sua presença entre nós, fortaleça cada coração e fale poderosamente à sua igreja. As nossas orações diárias continuarão a ser publicadas. E na semana que agora se inicia, o tema será a família. Vamos dedicar estes dias a orar pelas nossas casas, pelos casamentos, pelos filhos e por todos aqueles que Deus colocou no nosso cuidado. Sei que muitos de vós têm orado por mim durante esta viagem e quero agradecer-vos por isso. Também eu, todos os dias, oro por esta igreja, pelos irmãos e pelas vossas famílias. Que Deus vos abençoe ricamente, fortaleça a vossa fé e faça resplandecer sobre todos a sua graça. Um abraço para todos. O meu WhatsApp está sempre disponível para qualquer pedido de oração, partilha ou mensagem pessoal. Pastor, a igreja manda um abraço forte. Que seja uma boa jornada pelos Pirineus e o Senhor estará aguardando o seu servo. Amém. Assim será. Aleluia. Glória a Deus. Pai, obrigado, porque este é o tempo de falar, Senhor. Nós damos-te graças por este tempo em que estamos na tua presença. Senhor, obrigado pela tua palavra que tem semeado em nós essa transformação, Senhor. Porque nascemos de novo, somos nova criatura e agora estamos aqui, unidos neste corpo. Por isso, Paizinho, estamos na expectativa daquilo que tu nos vais dar esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pedro, coloca aquela frase poética, bonita, do início do culto. Hoje me será ensinada a palavra de Deus. Com ousadia eu confesso. Esta é a minha Bíblia. Em nome de Jesus. Então, esta é uma declaração poderosa. Eu nunca mais serei o mesmo, porque a palavra de Deus nunca volta para si vazia. Ela, quando chega ao nosso coração, ela, quando volta para Deus, leva consigo a transformação que é visível. É visível. Eu vejo a transformação de Deus na vida do André. Eu vejo a transformação visível na vida do Glody e da Lidi. Eu vejo isto. Porquê? Porque Deus, quando a sua palavra atua no nosso coração, tudo muda. Tudo muda, sabe, irmãos? A visibilidade que nós procuramos às vezes, ela não está nas entrelinhas dos mistérios, porque às vezes nós pensamos que as coisas da fé espirituais são misteriosas. É qualquer coisa que é preciso procurar um oráculo, qualquer coisa ali que nos explique. Não. A explicação que tu precisas está dentro de ti, porque quando nasceste de novo, o Espírito Santo passou a ser residente, permanente em ti.
não vem para depois voltar para não se sabe aonde. Não, ele está, a Bíblia diz que nós somos o templo. É o lugar de habitação do Espírito Santo. Por esse motivo, a visibilidade que Deus, as coisas que Deus provoca em ti, tem essa visibilidade por causa do próprio Espírito Santo que testifica de si. Deus fala de si em ti, através de ti, e isso é visível. Amém? É por isso que somos igreja. É por isso que vemos no rosto de cada um a glória de Deus. A Bíblia diz que nós somos um espelho que reflete a glória, a magnificência, a majestade do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra e tudo o que nele existe. Isto é maravilhoso. Eu, às vezes, quando estou fraco, porque às vezes estou em debilidade, não sei se isso acontece com os irmãos ou se é só comigo, e quando isso acontece, às vezes ela é profunda, e o que me alegra às vezes é olhar para o André, olhar para o Davi, olhar para os irmãos, porque quando olho para eles, Deus mostra, estás a ver? Sou eu que estou ali. Vês aquilo que Deus está a fazer? É isso. Então, fortalece-te. Fica firme. Eu estou aqui. Estou dentro de ti. Estou visível no rosto do teu irmão. Amém? Somos igreja. Somos igreja. Eu não sei de que maneira que Deus vai falar contigo esta manhã. Mas, na semana passada, quando o pastor ministrou, aliás, na semana anterior, quando o pastor André ministrou-nos aquele ensino sobre a oração, depois o pastor deu seguimento sobre aqueles 3 momentos de oração. Buscai, pedi, buscai e batei. Na certeza de que Deus não falha. Amém? E há uma coisa que eu aprendi. Eu digo aprender porque nada está adquirido. Até que Deus o provoque. E a transformação está exatamente quando nós descobrimos que a nossa relação com Deus não é uma relação de meros necessitados. Eu tenho que explicar isso devagarzinho. Aqui às vezes nós pensamos de que estamos em situação de carência, em situação deficitária, por causa das nossas dificuldades. Nós temos problemas, podemos estar doentes, podemos estar a experimentar escassez, a família pode estar em dificuldades. Claro que é uma situação de escassez, de carência. E pensamos que às vezes que é por causa disso que Deus vem nos acudir. Não. Se os irmãos entenderam aquilo que eu entendi na semana passada, é uma questão de identidade. É porque sou filho. Não é, Glody? É porque sou filho. Tu és filho. É por causa disso que Deus te ama. Deus não tem pena de ti. Deus não tem pena de nós. Não, é porque somos filhos. Temos aqui pais e mães que, se eu perguntar a todos como é que dás um abracinho ao filho, dás o melhor presente ao filho porque tens pena dele, porque ele está com fome e ele tem que comer. Aliás, se eu não der de comer, tenho um problema até com a justiça e tal. Não, é porque o amo. É meu filho. É minha filha. Então, este é o vínculo que nos liga a Deus. Eu sou filho. Eu não sou um necessitado. E porque sou filho, Deus supre todas as minhas necessidades. Amém? Isto é claro? Aleluia. Então estamos a partir de um bom princípio. Estamos a partir desta premissa maravilhosa de que somos filhos e é uma questão de identidade. Foi tão apetitoso ler aquela passagem de Efésios, no capítulo 4 de Efésios, de 1 a 6. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu, quando leio, sobretudo quando leio as epístolas do apóstolo Paulo, a minha alma vibra, porque a intensidade com que ele coloca na mensagem, vê-se mesmo que é Deus que está nesse texto. Em Efésios, no capítulo 4, 1 a 16, diz assim: Rogo-vos, pois, o prisioneiro do Senhor, rogo-vos, pois, eu, Paulo, o prisioneiro do Senhor, eu não sei a versão que temos ali, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade no espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo
um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, por engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Uau! Arrepia. Palavra intensa, e é claro que passagens destas têm que ser lidas devagar, têm que ser lidas com a profundidade, e porque Deus quer falar. Deus quer falar comigo e contigo exatamente sobre aquilo que é a nossa realidade. Somos igreja, somos corpo, somos membros, e cada um de nós, Deus chamou-nos para uma vida com propósito. Amém? Nós não estamos aqui, talvez esta manhã vieste porque alguém te convidou, ou porque sentiste de alguma maneira vontade de vir cá, ou alguma descarga de consciência te trouxe cá. Mas eu quero dar-te esta boa notícia. Vieste aqui porque Deus tem um propósito para a tua vida e tu tens que saber qual é. Começa sempre, o ponto de partida é sempre estar no lugar certo. Que é aqui. É onde estás, no lugar onde Deus te coloca nesta manhã, é que se tu quiseres, se tu deixares, porque Deus não força. Eu estou-me a lembrar que eu converti-me já crescido. Eu não passei para aquilo que se chama de tempo de infância adolescente, em que os papás e as mamãs pegam nos filhos pela mão e levam-nos para a igreja, levanta-te e vem, porque eu fiz isso com os meus filhos. Não é para, se lhes perguntássemos, queriam ficar na cama, obviamente. Queriam ficar, se for ver a televisão ou ir ao cinema, tudo bem. Não, vens porque eu estou a mandar. Eu tenho autoridade sobre ti. Portanto, aonde eu for, se eu escolhi que vou à casa do Senhor, tu vens. Não é para discutir. Há esse tempo em que nós vimos a casa de Deus porque somos obrigados, somos pressionados. Ainda bem, André, que o David e a Martinha estão cá. Ainda bem. Tem que estar aqui. Ainda bem que o Luquinha e a Isabelita também estão. E outros pais que trouxeram os filhos. Estou a ver aqui o pequenito do... o Isaac. Isaac, és bem-vindo à casa do Senhor. Nada. Deus te abençoe. Cá está. Isaac, vai ter na sua memória. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E os pais têm essa responsabilidade enorme. Haverá alturas em que ele vai dizer, não vai. Não me apetece. Não, tu vens, Vens sim, Senhor. Não és tu que decides, sou eu que decido. Até que depois, em adulto, já vimos a casa do Senhor por nosso pé. Porquê? Porque temos um encontro com a verdade. Foi o que me aconteceu. Eu vivi muito tempo da minha vida do outro lado.
no chamado lugar das trevas, até que o reino da luz visitou-me. O Evangelho chegou até mim. A boa nova para a redenção dos homens veio até mim. E eu então nasci de novo, conhecia Cristo, entendi que Jesus Cristo é Senhor, é aquele que Deus deu como prova do seu amor. Porque está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi esta mensagem que me despertou. Foi essa mensagem que me conquistou. É essa mensagem que me tem aqui. É essa mensagem que me sustenta. Cristo vivo. Cristo redentor. Cristo, a prova de que Deus me ama e que Deus tem um propósito para a minha vida. Então, os meninos que depois serão adultos vão ter que ter esse encontro com a verdade. Não é, Pedro? Um encontro com a verdade. És um jovem valente. Nós já conversamos, não é? O Senhor tem-te abençoado e tu és um jovem que tu tens um encontro com a verdade. Amém? Jesus Cristo é teu Senhor. Amém? Agora estás com a tua mãe e teu pai, mas eu estou à espera do dia em que vens ali para o teu pé. Tens o teu carro, pegas no teu carro e vais dizer assim: eu vou à casa do Senhor. Alegro-me sempre com aqueles que dizem: hoje vou à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É alegria, isso é uma coisa muito poderosa e faz toda a diferença na vida de um ser humano. Toda a diferença. Porque eu sei que muitas pessoas fazem coisas por habituação, fazem as coisas porque de alguma forma, direta ou indireta, sentem-se obrigadas. Mas, glória a Deus por virmos à casa do Senhor, porque temos a alegria de estar aqui. Amém, irmãos? Eu posso dizer isso com toda a segurança, que esta é a casa dos felizes. Onde cada pessoa que está aqui porque quer, porque tem vontade, porque tem a alegria de estar em comunhão com os outros. Estou certo? Glória a Deus. Se não for, eu declaro que seja. Glória a Deus. Aleluia. Mas agora há essa interrogação e há esse desafio, e vai ser o tema desta mensagem, que é: e agora? O que é isto? Qual é a minha identidade e qual é o sentido de corpo para mim? Temos que nos lembrar de como tudo começou. Tudo começou naquele dia em que Pedro descobre o propósito pelo qual Jesus veio, morreu, ressuscitou. Porque os discípulos, Pedro em particular, ele teve problemas emocionais tremendos. O homem teve que negar Jesus. Aquilo foi um desespero. Quando lemos o Evangelho, nós percebemos que aquilo foi uma tragédia. Alguém que de repente era a pessoa que fez toda a diferença na vida deles, que eles julgavam que era uma espécie de herói, uma espécie de guerreiro, uma espécie de libertador, de repente morre e daquela maneira na cruz. Eles estavam longe de entender que Jesus morreu porque ele toma o meu lugar. É preciso explicar, não é? Porque eu estava morto em delitos e pecado. E só havia uma única maneira de ter a minha redenção e reconciliação com Deus. Era morte. Alguém tinha que pagar. E daquela maneira vil, como aconteceu com Jesus. E Pedro teve dificuldades, os discípulos tiveram dificuldades em compreender o mistério da redenção. Mas chegou lá. Chegou lá porque quando Jesus ressuscita, antes de subir aos céus, diz: fiquem em Jerusalém e aguardem as minhas instruções. E chegou esse dia, aquilo que a Bíblia chama de dia de Pentecostes, em que o Espírito de Deus foi derramado em fogo sobre aquele grupo que estava em comunhão. Porque a ordem foi ficar em comunhão. E aí Pedro entendeu. E Pedro prega o Evangelho, a boa nova para todo aquele que crê e ser salvo.
cerca de 3.000 pessoas foram salvas, aceitaram, receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. E isto é o princípio daquilo que tu e eu estamos na continuidade, que Jesus veio para morrer por mim e por ti. Isto é o Evangelho. E quando esta mensagem foi pregada, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que houve todo um conjunto de coisas que sucederam-se. Como é que a igreja começa os seus primeiros passos? Nós, às vezes, chamamos de igreja primitiva, como tudo começou. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, podemos lê-lo? No capítulo 2, versículo 42 a 47. Esta é a igreja que a Bíblia apresenta. A igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A seguir. E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Devia ter olhado para aqui, fazia menos esforço. Glória a Deus. Esta é a história da igreja. E esta é a história da igreja que queria partilhar hoje. Que é para nós entendermos. Às vezes, quando o pastor ensinou-me a mim em particular, que quando partilhamos uma mensagem, temos que ser diretos ao que vamos falar. E hoje eu queria falar em 5 pilares que transformam comunidades e revelam o Cristo ao mundo. Só 5. O conceito de pilar é curioso que os sismos ensinam-nos coisas da pior maneira. Fala-se muito em construções antissísmicas e nós percebemos de que tudo depende das fundações. Tudo depende de onde o pilar que sustenta o edifício, aonde que ela está assente. E as construções modernas fazem uma coisa, injetam o betão armado às profundezas, até que se encontre rocha firme. São as fundações. E aí levantam-se os pilares que vão estruturar todo o edifício. E, até prova em contrário, esses edifícios estão à prova de qualquer sismo. Pode abanar tudo, eles abanam, vibram, mas não caem. Porquê? Porque estão sustentados sobre a rocha. E isso é importante porque quando falamos em pilares, nós temos que pensar quais são os pilares que sustentam a igreja. Quando nós declaramos que a igreja, que nós somos igreja, então precisamos de ter fundamentos que justifiquem quem somos. Em que a nossa vida está assente? Quando há pouco referi a identidade, a minha identidade como filho de Deus, eu tenho que perceber o que é isso. Em que é que se funda a minha fé? Em que é que se funda a robustez da igreja como corpo? Porque, irmãos, um corpo pode fragilizar-se. Um corpo pode colapsar. E então, o nosso plano de contingência é exatamente ver alto aí o que é que está, como é que o meu corpo está. O chamado corpo orgânico, nós, corpo humano, nós vamos ao médico, não é só quando estamos em crise. A prudência manda que temos que ir ao médico quando sim. A chamada consulta de rotina, para ver como é que vai o corpo. As construções, volta e meia, as construções têm que ser revistas, não porque caíram, não,
porque tem que ser revistas, como é que está o corpo. E então, nós aqui temos que ver o que é que sustenta, como é que sustenta, quais são os pilares que sustentam o corpo de Cristo. O primeiro deles é a palavra. A palavra de Deus. A palavra, eu chamei de um pilar genético. Porquê? Porque a igreja nasce da palavra e vive da palavra. E a identidade do crente não é moldada pelas culturas. Nós temos a nossa veia cultural, nós somos latinos aqui na Europa do Sul. E fala-se muito das emoções, do brio dos latinos, dos sulistas, não é? E, em contraponto com a frieza dos do norte. Isso são só detalhes, porque quando vamos ver um crente nascido e redimido em Cristo, nós vemos que é igual. É o amor de Deus que define. É o amor de Deus que funda aquilo que somos. Portanto, não é o fado nem é o futebol que pode definir a minha identidade. Por eu ser de um clube A ou do clube B, por eu gostar dessa música ou daquele. Não. É a palavra de Deus. Então, o primeiro pilar é a palavra. Porquê? Porque a palavra alinha o coração, o meu coração, com a vontade de Deus. Amém? A palavra põe-me em sintonia com aquilo que é a vontade de Deus. A palavra purifica a minha motivação e mostra-me o caminho. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E ainda, a palavra forma discípulos sólidos. Quem perguntar o que é um discípulo? É aquele que aprende. E quem aprende necessita de um mestre. E o mestre ensina uma mensagem, que é o Evangelho. Então, nós temos que a palavra vai dar caminho para que haja discípulos sólidos. Discípulos capazes de não só aprender, como também ensinar outros. Vamos ler em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 a 17, que explica um pouco sobre o poder que a palavra tem nesse propósito. Tem que olhar para aqui. Toda a escritura devidamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ainda em Coríntios 3,16, temos também que a palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Esta é a revolução que a palavra faz nas nossas vidas. E é importante que isto seja uma realidade, porque às vezes André, os cânticos são muito bonitos. O Davi partilhou connosco uma altura em que ele procurava sempre a sua inspiração para os cânticos na palavra, que era cantar a palavra. E também os mais espirituais, orar a palavra. O pastor João tem-nos ministrado a oração, que é através da palavra. A palavra lida, que torna-se poesia para a alma. Porque é o Espírito Santo que o traz para dentro de nós. E isso é muito importante, aquilo que a palavra forma é em nós. Então, a primeira palavra que sustenta o corpo, o primeiro pilar que sustenta o corpo é a palavra de Deus. Amém? O segundo pilar é estruturante. A comunhão. Irmãos, eu às vezes, porque eu vivo a comunhão. Para mim, a coisa mais maravilhosa que a igreja tem é exatamente a comunhão. O Grupo Vida, para quem tem o privilégio de estar num Grupo Vida, se não está, perde qualquer coisa ao longo da semana. Porque estarmos aqui no domingo é um tempo de celebração. É um tempo maravilhoso. Mas, quanto tempo vamos estar aqui? 2 horitas. Tomamos um cafezinho e vamos embora. E depois seria até o próximo domingo. É por isso que o Grupo Vida faz aquele tempo maravilhoso a meio da semana, conforme foram os dias. E, além disso, nós, para além do encontro que temos no Grupo Vida, partilhamos coisas, contactamos-nos. E há o nível de comunhão que é desenvolvida que não
acontece aqui no templo. Por isso, nós temos que entender que a comunhão é estruturante porque dá forma ao corpo, constrói o corpo. Depois, por definição, o que é comunhão? A comunhão será algo parecido com um ambiente. Nós procuramos ambientes emocionais. Não é, André? Tu és uma inspiração. Porque a forma expressiva do André louvar mostra, transmite-me vida. E dá-me vontade de dar-lhe um abraço. Dá-me vontade de continuar a ouvi-lo. Isto é comunhão. Então, este ambiente maravilhoso que o louvor gera, isso, no fundo, estrutura-nos. Dá sentido à igreja. Amém, irmãos? Há pouco, quando pedi que disséssemos uns aos outros, somos igreja. É neste sentido, de que a comunhão, há um cimento, há uma cola que nos une, que nos torna inseparáveis. É claro que cada um de nós temos a nossa vida. Cada um tem as suas percepções, cada um tem as suas emoções. Deus sabe disso. E Deus une-nos exatamente na nossa diversidade. Eu não sou igual ao André, o André não é igual a mim, não sou igual ao Davi, mas as nossas diferenças são aquilo que eu chamo de saliências e reentrâncias. Porque duas formas iguais não se encaixam. Tenho que explicar. Duas formas iguais não se encaixam. É preciso que sejam muito diferentes, mas ajustadamente diferentes. É por isso que a Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, 6, que diz que o corpo ajustado, não igual. Os membros não são iguais, são diferentes e ajustam-se. Aleluia, estou a falar demais. Então, a comunhão é estruturante. A comunhão é o ambiente onde o caráter do crente se manifesta, onde o amor se torna visível. Eu disse visível. Eu tenho essa mania com a visibilidade, porque para mim tudo que é bom tem que ser visível. Para mim tudo que é espetacular tem que... O André pode contar-me ali coisas maravilhosas. Há uma palavra que na minha profissão sempre me irritou, que é a palavra axioma. É um palavrão esquisito, que significa basicamente isto. São aquelas verdades que existem e são tão evidentes que não precisam ser provadas. É irritante. Porquê? E eu vivi isso em particular há uns anos, em 2009, já vai uns anitos por aí, em que eu fiz um mestrado e a professora deu-me ali um osso que foi para fazer a teoria não sei o quê, a geometria projetiva. Eu nunca ouvi essa palavra, nunca ouvi. E como se não bastasse, ela pediu-me para eu fazer a construção de umas figuras de desenho com base na geometria projetiva e com princípios axiomáticos. Entalou-me. E os irmãos acreditem, olha, li tudo o que fosse literatura, mas todas não encontrei nada. Nada que me mostrasse como é que eu vi de fazer aqueles desenhos. E um belo dia foi no Algarve, foi em aquela onde íamos à casa da professora Lita. Albufeira, foi em Albufeira. Eu estava na janela e eu pego um telemóvel e meto o YouTube. E encontro lá um senhor que se chama Norman não sei quanto, que é australiano, que diz assim, esta coisa que está aqui, axiomática, é só pôr linhas e pontos em movimento. Aí é. Então fui atrás dele. E vi que se eu pego numa linha, pego num ponto, pego noutra linha, para já, se eu tenho duas linhas, elas cruzam-se num ponto. Se eu pego dois pontos, elas alinham, elas fazem uma linha. É isto. Ele diz assim, this is it. This is it. Aí é. E depois peguei lá no software e fiz aquilo que eu estava a dizer. Uau! De repente, eram três cónicas, a elipse, a hipérbole, a parábola, ficaram todas desenhadas. Eu dei um grito. Era na frente da praia, eu ficava sempre lá no apartamento porque tinha que estar atrás do mestrado. Dei um grito mesmo. Uau! Puf! Espetáculo! Porquê? Porque aquilo que era axiomático, que era meramente teoria, tornou-se visível, execuível, espetacular. Irmãos, é isso que tem que acontecer na nossa vida. Ok, nós podemos falar de fé, podemos falar da unção,
podemos falar da bênção, mas se não houver visibilidade naquilo que me estão a dizer, pá, por favor. Eu quando falo, eu tenho que buscar evidências. Porque Deus não se esconde. Não há mistérios da fé. Não existe a teoria axiomática da fé. Pode existir. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é axiomático. Nós temos que ver que na prática como é que as coisas acontecem. Glória, posso partilhar a bênção que o Senhor trouxe à tua vida esta semana? O Glodi, o nosso querido irmão, está cá em Portugal e eu estou a ajudá-lo. É do meu grupo Vida. Aliás, sou do grupo Vida dele. Vejam só, maravilha, maravilha. E ele está à procura de uma casa. E tem sido muito difícil. Pela primeira vez eu descobri a dificuldade que é ter uma casa. E andamos por aí, há casos de fraude. E de repente o André deu-me um olhar. E foi, André, nem sei como é que foi. Quando tu disseste, não sei o quê, olha, tenho lá o Vasquinho que costuma ter casa, não sei o quê. Eu não sei, deu-me um clique. Passaram uns dias, eu estava a orar por ele, eu disse, Senhor, que a chave esteja no André. Que o André seja a chave, porque André é o ministro de Deus. Passados quantos dias? O André telefona-me. Como é que disseste? Olha, tenho a chave na mão. Tenho a chave na mão. Eu até chamo que ele vá ver logo o apartamento. Eu disse, chave? Caramba, eu de manhã eu disse, Senhor, que a chave do problema, que a solução do problema esteja com o André. E ele telefona-me, que foram 2 horas depois, eu tenho a chave na mão. Glória a Deus! E o nosso irmão, neste momento, tem o seu problema resolvido. Um apartamento espetacular e a um preço nada mau. Amém? Visibilidade. Comunhão. Isto é igreja. Isto é igreja. Amém, irmãos? E tu, se não vives essa realidade, então tens que começar a viver. Tens que começar a viver. Tens que exigir, eu não sei se a palavra é adequada, tens que exigir, Espírito Santo, tu és real, tu estás dentro de mim, és uma realidade forte em mim, não és invenção minha, não é mito, não é teoria, é prática. Acontece e eu vejo, eu vi. Depois foi tudo a rolar, não foi? Aleluia, estamos à espera que mandes os documentos para formalizar e tudo. Uma bênção. Este triângulo, eu, André e Glódia, foi uma coisa, foi a bênção da semana. Eu nunca senti-me tão maravilhado com esse milagre. Aconteceu e é isso. Irmãos, isto não tem que ser espetacular. Tem que ser a rotina. Tem que ser o normal. É o normal. Isto é igreja. Sabem, às vezes o pastor tem aquela palavra bonita que enche-me a alma, que é, este é um lugar de cura e restauração. É aqui que o Senhor cura. É aqui que o Senhor restaura. E não é somente, nós às vezes temos aquela ideia um bocadinho clínica da cura, de que eu tenho que estar com a cabeça rachada para levar uma sutura. Não. A cura é quando Deus te pega num estado e te põe noutro estado. É quando há um milagre que tu estás a pedir, que o Deus de quem és filho, repara, volta a insistir, não és necessitado, tu és filho, é a tua identidade. Então Deus pega em ti nessa realidade e coloca aqui. Isto é cura e restauração. O Senhor restaurou uma situação que não estava como devia. Isto é igreja, é corpo, é comunhão. Amém? Eu demorei muito tempo nesta passagem, mas é isso. A comunhão, além disso, lá está, agora falo um pouco de teorias. Desculpem lá, eu vou falar com a teoria agora. A comunhão, teoricamente, cura solidão, quebra isolamento, gera unidade, mesmo entre pessoas diferentes, cria vínculos espirituais. Irmãos, tudo axiomático, tudo teoria. Se não se transformar em prática, coisas vividas, então temos que rever tudo. E sabem, irmãos, eu não estou a pôr em causa aquilo que a Bíblia diz, aquilo que é a palavra, estou aqui a ministrar isso. Há uma parte de nós que tem que agir. Eu lembro-me sempre das bodas de Canaã. Faltou o vinho. Não conhecem a história. Era uma vez um casamento, tem que haver vinho, e o vinho acabou.
E a mãe de Jesus, Maria, diz, olha pá, olha o que é que fazes? Porque Maria já tinha a percepção do filho, quem era Jesus. E os focos, a responsabilidade caiu sobre Jesus. E agora? Como resolver o problema de um casamento sem vinho em caso sério? Para aquela época. O que é que acontece? Jesus, nós sabemos a história. A história é fácil de entender depois de contar, depois de ter acontecido. Jesus transformou água em vinho. Sabem, irmãos, Jesus podia, às vezes pensamos como é que aquilo podia ser feito. Jesus podia simplesmente dar ordens sobre as talhas e o vinho aparecia, do nada. Não foi o que aconteceu. Ele chamou os funcionários, vão encher as talhas com água. Irmãos, eu não sei, as talhas, quem não sabe, são pedras. Aquilo não pesa muito. Transportar aquilo deve dar trabalho. Então imagina, eu não sei onde que era a água. Sei, se era 100 metros ou mais, encheram as talhas de água, vieram. E só depois é que aquela água, trazida pelos funcionários, transformou-se em vinho. Ou seja, há sempre uma parte que é a nossa parte do trabalho. Deus opera a partir do natural. O sobrenatural de Deus acontece quando o natural é concretizado. É neste sentido que eu acho que nós temos que, ter conhecimento, teoria, mas depois, o que é que eu faço? O que é que eu tenho de fazer? Qual é a parte laboral? Qual é a parte em que os meus braços têm que executar? Qual é a parte em que eu vou ter que ir ali? O André teve que dar experiências. Eu ainda não lhe perguntei o que é que ele fez. Não é necessário para não. Mas ele trabalhou. As coisas não vieram assim. Não, ele trabalhou, fez contactos, telefonou, deu garantias, um monte de coisas. Comprometeu a sua própria pessoa. Estão a ver? Por causa da confiança. Porque somos igreja. Então há um conjunto de coisas que temos que fazer, irmãos. É neste sentido que temos que tornar prático aquilo que à partida é só teoria. Porque quando dizemos que a comunhão cria vínculos, em que sentido? Como? De que forma? Qual é o contacto? Falo com quem? Para fazer o quê? Para obter o quê? É isto. Aleluia. Então, e temos depois aqui o Salmo 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre as barbas de Arão, sobre a barba, é a barba de Arão que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Tu vais ter que ler o versículo 2 e 3, está bem? Que é para perceber o sentido figurativo que é as barbas de Arão. Mas podes agora deliciar-te com ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, porque ali o Senhor ordenou a bênção e vida para sempre. Amém? Glória a Deus. Terceiro pilar, a mesa. Eu disse mesa. A mesa é um lugar onde a graça se torna tangível. Eu não sei, eu sou suspeito porque eu gosto da mesa. Eu quando vejo uma mesa, adivinha o que é que eu associo? Exatamente. Daqui a pouco temos o nosso cafezinho e aquilo está à mesa. Não é? A mesa é um lugar onde nós celebramos. Eu disse que é o pilar da celebração da graça. Porque nós temos de trazer à nossa memória aquilo que a mesa representou durante o tempo em que Jesus esteve com os discípulos, o cenáculo. Eles estavam à mesa, os 12 com ele. Estavam lá. E a última ceia tem essa simbologia. E a mesa, além de ser um lugar de reconciliação, porque sim, grandes reconciliações são feitas à mesa. Adiante no banquete. Não é? Ainda bem que assim é. A mesa também recorda o sacrifício. Porque nós, quando celebramos a Santa Ceia, nós estamos a lembrar-nos de quê? De que alguém morreu. Há um corpo que é moído. Amém? A Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós fomos
sarado e há um sangue vertido que celebra o perdão dos nossos pecados. Por isso, a mesa também tem essa simbologia. E é desta maneira que a mesa mantém Cristo no centro. A mesa coloca-nos diante de Jesus. Porque uma mesa que não tem Jesus é uma mesa incompleta. Nós podemos felicitar-nos, podemos celebrar, podemos alegrar-nos, e não quando há um bom vinho ainda por cima, mas se Jesus não estiver lá, então qualquer coisa ficou incompleta. E mais cedo ou mais tarde havemos de lamentar isso que faltou. Amém? Em Coríntios, nós conhecemos aquela passagem, em Coríntios 11, 23 a 26, porque quando Paulo ensina sobre a celebração da ceia. Quando diz que, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é por vós, que é por vós, a minha versão está esquisita, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. A mesa é Cristo. Tem que trazer-nos à memória a presença de Jesus. Quarto pilar, já estou a terminar. A oração. A oração. Irmãos, lembraram-se dos outros? A palavra? A comunhão? A mesa? A oração, a quarta. O quarto pilar, que é o pilar espiritual. É, porque não há outra maneira. A oração é uma atividade espiritual. Quando falo com Deus, agora reparem, outra vez aquela cena de há pouco. Eu quando falo com Deus, eu falo na condição do filho que se dirige ao Pai. Identidade. Então temos que partir sempre da posição da nossa identidade como filho. A oração é o pulmão da igreja. Não sei como é que interpreto, porque o que é um pulmão é um órgão de referência, é um órgão sem o qual temos problemas sérios. Qualquer problema pulmonar, já sabemos o que é que os médicos dizem sobre isso. Sem oração, pode haver atividade, mas não há vida. A oração gera a alegria do descanso. Há um testemunho que eu vou contar rápido, que uma vez eu fiz parte de um grupo na universidade, do grupo bíblico universitário. Calhou-me de uma vez organizar uma atividade muito simples, um encontro de estudantes. E no guião estava lá que havia oração. Tinha que se comprar o sumo, comprar os biscoitos, batatinhas fritas, não sei o quê, e a reunião de oração. Eu não sei porquê. As horas avançaram e faltou a oração. Estavam as batatas fritas, estavam os bolinhos, os sumos, e depois alguém, oração. Eu disse, não, agora não há tempo. Não há tempo, estamos a chegar. Olha, foi o dia mais complicado da minha vida. Sabem porquê? Porque eu estava com vontade que aquilo acabasse. Até porque tínhamos direito àquela sala só até às 5, ou coisa que eu valha. E já estava perto das 5. Eu estava ansioso, estava cansado. E no final do dia, eu fiquei cansado, estourado, triste. E depois eu disse, Senhor, mas porquê? Então estávamos a evangelizar. Depois lembrei-me o que é que faltou no guião. A oração. Faltou a oração. Então, quando preparas qualquer coisa, nunca te esqueças de que a oração vai ser o gás, vai ser o oxigênio que tu necessitas para que haja sucesso. Até a oração gera a alegria do descanso. Porque eu devia ter acabado aquela reunião, aquele encontro, em paz, descansado, alegre. Até porque houve 2 rapazes que fizeram decisão por Jesus. Mas eu fiquei angustiado por causa daquela cena. Mas pronto, são desabafos da minha alma que aconteceram desta maneira. Aí uma igreja que ora é uma igreja que avança porque não depende da força humana, mas da presença de Deus. Um corpo com sucesso é isto. Uma igreja que ora. Em Efésios, no capítulo 6, versículo 18, que diz, refere toda aquela armadura de Deus, o célebre Efésios 6, que tem que ser lido devagar. É uma passagem muito forte para ler.
no versículo 18, com toda oração e súplica, olha para aqui é melhor, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Irmãos, quando faltou a oração naquele guião de atividades, faltou o mais importante. Faltou o mais importante e eu aprendi. Eu aprendi, foi a minha aprendizagem. Nunca mais. Opa, eu fecho a porta, ninguém entra, primeiro vamos orar, tomar autoridade naquela sala, que era uma sala de aula comum, e tomar posse das promessas que Deus tem para a minha vida e selar, invocar o Espírito Santo. O Espírito Santo agora és tu que vais reinar aqui. Não é aquilo que eu vou dizer, não é pelo sabor dos sumos e da fita, não. É a tua presença que vai fazer a diferença. Então, que seja desta forma. Filipenses, no capítulo 4, de 6 a 7, estou quase a terminar, que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Amém? Este é o condimento fundamental da oração. Eu não tinha que ficar ansioso por nada. Eu não devia ter ficado ansioso porque eu tinha que entregar a sala às 5 e já estava quase e aí não tínhamos acabado. E a pessoa que convidámos para ministrar a palestra estava ainda um pouco longe de terminar. Eu comecei a ficar ansioso. Não, mas ainda bem, glória a Deus, porque acabou em termos de atividade, acabou em tempo normal, ninguém nos foi chatear. Os funcionários podiam ir lá bater a porta, olha, temos que fechar, temos que limpar, ou coisa do género. Não foi, ainda bem. Apenas o meu coração é que ficou ansioso. Um problema meu, porque eu devia ter orado e tomado posse daquele momento, daquele tempo, para a minha própria cura interior, para a minha própria solução emocional, pessoal. Isso é muito importante. A primeira fase em que a oração atua, irmãos, deixem-me dizer isso. Quem tem experiência na oração, eu não me julgo a pessoa que tem a experiência por aí além, apenas sou um crente comum, mas aquilo que eu entendo é que a oração eu quando começo a orar a Deus, o meu coração descansa. De repente eu noto que, bem, não sou eu que vou decidir nada, não sou eu que vou fazer nada, porque se era para levar os bolos, eu levo. Se era para pôr a mesa, eu ponho. Se era para ir buscar isto, eu vou. Mas há uma parte que não tem nada a ver comigo, que é o momento em que só Deus pode operar. E a oração é este momento. Até quando vou ter que fazer uma coisa, é bom que eu diga, Senhor, guia os meus passos. Senhor, qual é que eu pego? A coisa A ou a coisa B? Isto é orar sem cessar, orar em todo o tempo. Orar em todo o tempo é nas coisas mais banais, pedir a cooperação do Espírito Santo. Espírito Santo, olha, tenho aqui a bolacha A ou a bolacha B. Qual é que eu levo? Pedir. E eu creio que naquele momento Deus vai trazer paz. Não vai chegar lá e a pessoa, trouxeste era bolacha A, trouxeste a bolacha B. Pode acontecer isso. Pode acontecer. Satanás não dorme. Então, quando nós pedimos, Deus, qual é a bolacha que quero que eu leve? Papá, olha, se não era B, olha, culpa de Deus que não fui eu. Eu pedi ao Espírito Santo que me levasse para me orientar na escolha das bolachas. Glória a Deus. E por fim, já estou a terminar agora sim, e por fim, o serviço. O serviço. Irmãos, Geraldo, vou falar sem medo. Ele puxou-me orelhas há pouco tempo, porque eu estava a pedir licença para perguntar aos irmãos se tinham nascido de novo. Eu aprendi. E eu pergunto, trabalhas na igreja? Estou a perguntar. Estou a ser atrevido. Qual é a tua ação na igreja? Qual é o teu papel? Estás aqui como figurante? Vens aqui ouvir os cânticos? Vens aqui e depois vais-te embora? Qual é o teu lugar? Qual é o teu trabalho? Qual é o teu serviço? Porque se fazes parte do corpo, tens que ter a tua ocupação. Não há outra maneira de dizer isso, não é, Geraldo? É dizer isso. Qual é a tua missão? Qual é o teu sentido de missão? Porque o quinto pilar do corpo é o serviço, que eu chamei, olha, o pilar missionário. Não sei se fica bem. Que é, todos temos uma missão, todos temos uma responsabilidade. Estás num grupo vida? Estás ou não estás? Eu estou a confrontar, desculpem lá.
Vou pedir desculpas, não é? Estás num grupo vida? Ou estás ou não estás. Se não estás, qualquer coisa está a faltar. Porque vais servir. No grupo vida há serviço. Não é, David? Foi assim que aprendi contigo. No grupo vida há serviço. No grupo vida eu tive que servir os meus irmãos. Servi. Sim ou não? Servi. O André serviu. Então tem que haver serviço. Não podes dizer, oh irmão, eu oro por ti. Eu vou orar. Ok. Mas não fiques para a teoria axiomática da oração. Por favor. Não. Tens que sair de casa. Tens que ir lá. Anda comigo. Anda, vamos lá. Tá. Ir, fazer, comprar, tocar, carregar. Esta é a parte que ninguém pode deixar de fazer. Desculpa lá, irmão. Mas serviço. Se fazes parte do corpo, então fica a saber que há um quinto pilar, que é o serviço. Palavra, vamos recapitular. Palavra, comunhão, mesa, oração e serviço. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. A igreja de Atos não era forte, por acaso. Era uma igreja forte. Não era por acaso que era uma igreja forte. A igreja primitiva era forte porque vivia estes 5 pilares. Está escrito. Hoje, queridos, qualquer comunidade que deseja revelar Cristo no mundo precisa voltar a estes fundamentos. Amém? A palavra, a comunhão, a mesa, a oração e o serviço, que são 5 caminhos que transformam comunidades e fazem Cristo visível. Jesus torna-se visível quando o corpo de que Ele é cabeça, a igreja é o corpo, tu e eu somos membros e Cristo é a cabeça. É assim que a palavra diz. Amém? Então, este é o tempo de tu e eu tomarmos decisões. Veja os teus olhos e invoca o Espírito Santo. Espírito Santo, és bem-vindo à minha vida. Obrigado, Espírito Santo, porque tu estás em mim. E obrigado porque eu invoco a tua unção na minha vida. Porque eu quero ser parte do corpo. Eu quero ser um membro ajustado. Eu quero que a tua palavra seja um dos pilares desse corpo onde eu me encontro. Senhor, eu quero ter a minha parte na comunhão. Eu quero estender os meus braços e quero abraçar o meu irmão. Eu quero procurar um ombro a quem abraçar. Eu quero procurar uma mão a quem ligar a minha mão ao dele. Porque isto é comunhão. Pai, obrigado porque também há uma mesa que é o lugar da celebração. E nesta mesa, Senhor, queremos celebrar a vida. Mas também queremos celebrar a redenção que há em Cristo. Porque trazemos à memória aquilo que Ele fez na nossa vida. Senhor, obrigado porque nós percebemos que a oração é o pulmão do corpo. Sem a oração, Senhor, podemos fazer tudo. Podemos cansar-nos, podemos agir. Podemos subir o monte, descer o monte. Mas se não invocarmos o nosso Deus, suplicando-lhe, bater a porta dele, buscar, então é tudo vão. Vamos cansar-nos e será o que é? Tudo menos a plenitude da graça. Por isso, Pai, que o teu corpo tenha a plenitude da tua graça e que a oração seja o pulmão desse processo. Pai, obrigado porque também declaramos que estamos aqui. Estamos aqui, Senhor, para te servir. Estou aqui, ó Deus, para adorar-te, entregar-te, consagrar-me a ti. Mas, Pai, dá-me um sentido de serviço. Mostra-me aquele irmão com quem tenho que ir fazer coisas. Dá-me capacidades práticas, Senhor,
Imobiliza-me, Senhor, dá-me alegria quando tenho que fazer qualquer coisa para o meu irmão. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa este corpo, sustenta este corpo, Senhor. Dou-te graças, porque assim é a tua vontade, Pai. Se porventura estás aqui pela primeira vez, ou então estás de passagem, é provável que estejas a dizer: isto não tem nada a ver comigo. Eu quero dizer-te que tem tudo a ver contigo. Naquele dia que Pedro pregou, havia gente que estava de passagem. Estava de passagem. E nem sequer estava na terra em que falavam a sua língua. Mas o Espírito Santo tratou de traduzir na língua natal de cada um, para que aquela mensagem chegasse aos corações. Foram coisas improváveis. Eram negociantes. Pessoas que iam daqui para ali. Mas, indo daqui para ali, tiveram um encontro com o Evangelho. Nasceram de novo. Tudo mudou. Então, se estás aqui pela primeira vez, saiba que hoje é o tempo em que tu vais encontrar Jesus na tua vida. Este é o tempo em que tu vais render o teu coração a Jesus. Eu não sei se queres manifestar a tua vontade. Não sei se queres fazer um sinal com a tua mão de que sim, estou aqui, estou de passagem, mas eu entrego o meu coração a Jesus. Quero fazer parte deste corpo. Aleluia. Não te esqueças de que nós temos o nosso livrinho que fala sobre nós. Eu creio que Deus fala de muitas maneiras. E uma das maneiras que Deus vai falar será certamente através desse livro. Se tiveres a curiosidade de ler. Olha, que Deus te abençoe. Amém? Aleluia. Glória a Deus.